9h30, vamos começar mais um encontro. Os mestres ascensionados de luz já estão aqui derramando as nossas orientações para que a gente possa entender, então, uns temas que foram colocados no grupo para a gente desenvolver aqui. E nesses temas que foram colocados, nós colocamos o item chamado Quem Somos Nós? E nós falamos muito isso porque, com todo esse achismo, né, que se fez ao longo de todos esses anos, as pessoas tentarem descobrir, né, o que acontece nesse planeta, foram criados muitos dogmas. E na realidade, poucos vieram aqui para expandir a sua espiritualidade. Não, nós imaginamos, pelo que nos foi colocado, né, que nós viemos aqui expandir a nossa espiritualidade. E não é o caso. Nós estamos aqui nesse planeta, né, tendo experiências de vida, fortalecendo as nossas energias. Fortalecer as energias não necessariamente é você expandir a sua espiritualidade. Você simplesmente está reforçando, né, a energia que há em você. Para posteriormente, numa oportunidade, você pode, então, expandir a sua energia, a sua espiritualidade. E por isso que o tema foi colocado, Quem Somos Nós? E aqui vocês têm uma imagem que é desse menino. Isso aqui é uma foto, né? Hoje existe uma máquina que você pode fotografar e ver a sua aura. Isso foi, na época, divulgado muito. E as pessoas, para terem o sentido da sua vinda para esse planeta. Então, independente da aura que a pessoa tem, ela veio ajudar esse planeta energeticamente. Foto Killer, chama Foto Killer, o nome da foto. Veio para ajudar esse planeta. E essas pessoas estão espalhadas em vários lugares, no planeta inteiro, em vários setores. Isso nós temos na área médica, na área de engenharia, social, política, educacional. Mas essas pessoas que estão nesse nível de energia, elas estão trabalhando no planeta para que o planeta tenha sustentabilidade. Eles não vieram expandir a sua espiritualidade. Eles vêm para esse planeta, trazem toda a tecnologia que já está desenvolvida, trazem toda a parte médica, né, a medicina que já está desenvolvida, enfim, e vão colocando nesse planeta para ajudar o planeta no seu caminho. Quando eles quiserem, seja lá o momento que for, expandir a sua espiritualidade, eles vão ter que ter esse trabalho, porque eles não vieram para isso, mas podem, dentro das possibilidades, expandir a sua espiritualidade, mas eles vão ter que se dedicar a isso. Então, se confunde muito essa questão das pessoas terem essa relação, né, dessas pessoas com a sua expansão espiritual. A expansão espiritual não veio para todos. A expansão espiritual é só para alguns casos, né, que é para ajudar as pessoas também a caminhar nesse planeta. E se confunde muito isso. Não é porque a pessoa tem uma aura, né, de uma cor acentuada, que ele é uma pessoa espiritualizada. Não. Ele para aproveitar essa vida desse planeta e expandir a sua espiritualidade, ele tem que trabalhar com ele. E nesse nível a gente chama do autoconhecimento. Ele tem que se conhecer para ele poder se entender e saber aonde que ele vai ter que se expandir. Então, o grande engodo, né? Então, nesse momento, o que o universo fez? Ele criou várias ciências,
Então, essas ciências, desde que o mundo é mundo, elas foram sendo disponibilizadas para as pessoas se conhecerem. Eu estou falando aqui da astrologia, eu estou falando de mapa astral, eu estou falando do enneagrama, eu estou falando da, das crenças, religiões. Isso desde quando o mundo é mundo. Isso não é novo. E sempre foi disponibilizado, até então secretamente, para que não acontecesse o que acontece hoje, né? Das pessoas desvirtuarem esses ensinamentos. Então, o que acontece hoje é que tem muito achismo, né? E as pessoas estão desvirtuando esse, esse ensinamento para que essas pessoas que têm essas áureas possam crescer espiritualmente. A espiritualidade não veio para as pessoas que não têm essa afinidade energética. A espiritualidade veio para aproveitar aqueles que já estão com as suas auras, que já vêm de níveis, né, de auras diferenciadas. E isso que as pessoas se enganam, imaginando que aquele que é espiritualizado é o dono da verdade. Aquele que é espiritualizado, ele vai ser a pessoa que vai representá-lo, né, em seu mundo. Então, hoje, nesse tema, quem somos nós temos que refletir sobre isso. Afinal, quem somos nós? Né? O que nós estamos fazendo aqui? E eu peguei um trabalho da Helena, depois se a Helena ela quiser disponibilizar lá no grupo o trabalho que ela fez, ele quer exatamente que ela faz ser, estar ou ser, né? Que ela coloca nesse trabalho dela. Muitas vezes a gente incorpora alguns personagens nessa vida e aí acabam gostando deles e ficam neles. Mas não é você ali. E você se perde no tempo, no espaço até vidas, né? Nesse mundo que não é seu. E acaba perdendo, muitas vezes, né? uma encarnação. Então, para você entender isso, você precisa primeiro saber quem é você. O que você está fazendo aqui? E isso você vai buscar nessas ferramentas que foram liberados para que as pessoas se conhecessem. Então, vocês precisam começar a buscar quem são vocês, né? E quando vocês usarem essas ferramentas, que é um caminho que vocês podem ter, dessa astrologia, numerologia, todas essas ferramentas que foram dadas, existe a possibilidade de vocês saberem quem é vocês. Porque aí vai facilitar a caminhada, para que vocês não fiquem perdendo tempo imaginando uma coisa. 99% do que somos hoje são criados pelos nossos dia a dias. Somente na infância, né, a gente fala que a criança ela capta, né, os sentimentos dos pais. Se o pai é nervoso, a criança ela vai ficar nervosa. Se o pai é sério, a criança tende a ser uma pessoa séria. Se o pai é bagunceiro, eu estou falando pai, são os pais, né? As pessoas que convivem com as crianças. Por quê? Porque as crianças imitam. De quando nasce até os 7 anos, elas estão aprendendo a vida. Então, elas vão ser imitadores. E elas vão se adaptando o que é melhor para elas. Elas vão se defendendo do mundo. Então, a partir do momento que ela começar a gritar, e ela percebe que gritando as pessoas fazem o que ela quer, ela toma essa postura na vida. Então, ela começa a gritar. Só que vai bater lá na frente, as pessoas não são obrigadas a aceitar o grito dela. E é aí que começam os conflitos.
Porque, como ela sempre gritou, o que ela vai fazer agora? Ela não sabe. Ela não tem outra ferramenta que ela possa adotar, né? Nesse momento, porque ela só sabe gritar. Então, por isso que é colocado. Eu estou gritando ou eu sou um gritador? Eu estou ou eu sou? Seguindo a linha que a Helena fez. Então, nós temos que tomar cuidado exatamente quando nós estamos perto das crianças, como nos comportamos, porque elas vão ser exatamente o que você está mostrando. Elas não têm outro caminho até os 7 anos. Aos 7 anos para frente, por isso que tem um estudo que é o dos 7 anos, eles vão mudando a estrutura de comportamento. Então, dos 7 aos 14, eles já começam, né, a ter uma certa autonomia. E aonde a confusão, ela ainda começa mais. Porque elas estão estruturadas num espelho, né, de adultos, e elas continuam crianças. Então, ou elas vão se defender do mundo e continuar sendo dependente dos pais, é o que hoje acontece, né? As crianças não têm mais incentivos para tomar atitudes, eles ficam se espelhando no pai porque não tem, porque não nos foi dado a essa oportunidade dele se conhecer. Então, quando meu pai, né, ele me ensinava, ele me dava as tarefas para serem feitas. E eu tinha lá meus 5, 6 anos, nem me lembro. Mas eu tinha que fazer, e conforme a tarefa que eu fazia, ele ia verificando qual era a minha tendência. E assim que meu pai, ele me orientou para o caminho que eu deveria seguir, que eu não fosse um imitador. E eu comecei, então, a entender o meu propósito, né? Se a gente estudar o Enneagrama, que é o sistema mais perfeito da personalidade, você começa a entender o perfeccionista, você começa a entender o prestativo, a, o bem-sucedido, você começa a entender todas essas personalidades. Então, e hoje, a tendência, né, é fazer tudo o que elas querem. Só o que elas estão fazendo? Elas estão simplesmente se defendendo. Elas não estão desenvolvendo a personalidade delas. E assim elas vão viver. Então, quando nós colocamos aqui, né, eu sou ou eu estou? Eu sou uma pessoa ponderada ou estou ponderado? Eu sou uma pessoa medrosa ou estou medroso? Esse ponto que a Helena bem colocou é o que nós temos que começar a estudar e a perceber, porque senão nós vamos perder a nossa saúde. Lembra a história do Massal? Nós temos que vibrar. E para que a gente vibre, nós temos que ter vibrado com as nossas energias. Se eu estou vivendo uma energia que não é minha, o que eu vou vibrar não tem efeito. Se eu estou vivendo uma vida que é minha, o que eu vibrar vai ter efeito no meu corpo físico, mental, espiritual e financeiro. Porque se você vibrar energias que não são compatíveis com você, não vai, você vai ter grandes dificuldades em enfrentar essa sua caminhada, porque você está andando a esmo. Então, quando nós estamos falando aqui de espiritualidade, nem todos vieram expandir a sua espiritualidade. Nem todos vieram para ser mestres. Nem todos vieram para ser discípulos. Nem todos, muitos vieram aqui simplesmente para ajudar a humanidade com a sua energia. Simples assim.
Se você entrar no mundo da tecnologia, todo esse avanço são essas pessoas que estão lá. São essas pessoas que estão trazendo esse avanço para esse planeta se estruturar. Se você pegar a medicina, todos esses aparelhos que estão aí, modernos, são essas pessoas que estão trazendo. Então, eles não vieram para expandir a sua espiritualidade, vieram para trazer tecnologia, vamos assim simplificar. E vão voltar simples assim. Então, quando vocês estão olhando a vida dessa forma, precisa verificar se vocês vieram para expandir a sua espiritualidade. Porque existe muito achismo, existe muito engodo, existe a parte do modismo, né? Agora virou moda. E você vai perder seu tempo e vai se iludir. Isso que é a parte pior. Você vai se iludir pensando que é um guru, pensando que é um umbandista, pensando que é um católico, pensando que é um espírita, pensando... E você não veio para isso. Você veio simplesmente trazer a sua energia para que o planeta siga de uma forma equilibrada. Então, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, a minha espiritualidade, como é que vai? Não vai. Não vai porque 99% você não veio para isso. Então, quando você tem essas auras, todas essas luzes aqui, né, elas têm o seu sentido de ser. Participar de uma missa é bom? Sem sombra de dúvida. De um centro espírita, de uma sessão? Sem sombra de dúvida. É sempre bom, a energia é boa, e você é interessante você participar, mas não pensar que isso vai te dar a tranquilidade que você precisa, o sucesso que você precisa, porque o sucesso está dentro de você. Você é o sucesso. Você já veio com o sucesso dentro de você. E a gente, em vez de olhar para dentro, nós ficamos buscando externamente, né, esse sucesso. Você não vai achar. Vai achar porque não existe. Porque ele está dentro de você. Então, quando é colocado aqui que a Dial pediu para falar do índigo, né? Da cor índigo, do adulto índigo, da criança índigo, isso são nomenclaturas que se criou para que você identificasse aquela criança rebelde. Ah, como é que vamos chamar então a criança que se rebela, que é autônoma, que gosta de ter a sua independência? Ah, então vamos chamar de índigo. Ah, porque alguém viu uma cor nessa criança em 1900, é o texto que a gente tem aqui desse índigo. Não é nada disso, até porque essa criança pode estar imitando alguém, até porque essa criança deve estar pode estar, né? Nesse momento de se defender. E ela vai gritar, porque ela viu que gritar, ela consegue ser vista pelas pessoas. Quando você tem o homem, que ela também fala aqui do homem adulto, índigo, que é também um homem assim, bababá, bababá, isso no mundo cósmico não tem sentido, porque não necessariamente o índigo ele faz isso. Todas as cores de energia têm o seu propósito. Não é porque a pessoa é índigo, então vamos caracterizar que índigo. Não, nada disso. Muitas vezes a pessoa nem tem cor. E é uma pessoa muito mais equilibrada daquela que tem cor. Vamos generalizar aqui. Então, rotular, né, as pessoas pela sua as aparências, né, nós precisamos tomar muito cuidado.
E se for possível, busque saber quem você é, o que realmente você veio fazer nesse planeta. Talvez você está só de passagem, quantos estão só de passagem? Mas, como é bonito ser espiritualizado, ele vai para lá. Só que lá não é o mundo dele. E acaba se atrapalhando, né, a sua vida. Então, frequentar o mundo espiritual, eu estou aqui generalizando, né, templos, centros, igrejas, é bom, mas precisa verificar se é o seu caminho. Então, quando nós começamos a nos perceber, por isso que nós temos esse caminho do autoconhecimento, nós temos a possibilidade de crescer e de nos equilibrar em todos os sentidos: emocional, físico, financeiro, até espiritual. Mas essa cultura que venderam para nós, que a espiritualidade é o caminho, isso é uma cultura. Quando eu fiz o meu curso de astrologia, lá na Gaia, a primeira aula que eu não me lembro mais o nome do professor, mas era engenheiro, tudo, e abriu a escola da Gaia lá. Ele falou o seguinte: você sabe por que foi montada a espiritualidade? Para que os governantes pudessem, é o Robson que é lá da Gaia, pudessem controlar as pessoas, pudessem controlar o povo, a multidão. Então, o que eles faziam? Olha, aquele que não se comportar vai subir lá a ladeira, vai subir o morro e vai ficar rezando lá durante 10 dias. Então, a pessoa ficava com medo, se fizesse alguma coisa errada, que ia lá e ia ficar rezando durante 10 dias. Aí foi criada a espiritualidade. E não como uma maneira de você se expandir. Isso no mundo do holístico, né? Isso é muito falado. Então, você veio aqui, quantos lugares, né, que a gente convida a gente para... E chega lá, eu falo: olha, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem aqui? Paz, tranquilidade? Ou vocês estão aqui de curiosidade? 99% estão como curiosos, querendo ver o que é, o que não é, alguém falou, e perde seu tempo. E atrapalham aqueles que estão lá com essa finalidade. Então, se vocês buscam a felicidade, que é a base, né, do nosso entendimento, procurem saber quem vocês são, por que vocês estão aqui. Ah, João, como é que eu faço isso? Olha, tem a nossa querida Helena aí, que trabalha com a astrologia, que com certeza vai ter esse imenso prazer de fazer o mapa de vocês, assim como o meu mestre me fez. Meu mestre, ele fez na época, 40 anos atrás, o meu mapa, e ele falou assim para mim: João, você aqui é assim, você não veio para ser espiritualizado, você não veio para esse caminho, você veio para ajudar as pessoas. Você veio, todos que têm essas auras, né, vieram para ajudar as pessoas. Simples assim, a sua presença, você já vai ajudar as pessoas. Se você quiser, nessa sua vinda aqui, expandir a sua espiritualidade, você vai ter que se envolver com ela. Mas você não precisa fazer isso. Que o seu caminho é estar presente nos lugares. Aonde você for,
você vai emanar energias boas, que é isso que você veio fazer. Então, parece loucura no mundo de hoje eu estar falando isso, mas é exatamente isso que todos, independente de raça, independente de cor, independente do que seja, tem que entender o que veio fazer aqui, qual o seu propósito, para que não perca tempo. E vai perder o tempo e vai se frustrar, porque eu vejo muita gente entrando na espiritualidade com uma expectativa. Aqui vou resolver os meus problemas. E não resolve. Porque não é ali que vai resolver os problemas. Porque não tem problema para resolver. Se vocês fizerem uma análise, nós criamos os problemas com as nossas escolhas. Se eu posso ser feliz, por que eu vou escolher ser triste? Se eu posso ser alegre, por que eu vou escolher ser triste? Por que eu vou escolher achar que o mundo é um mundo que não me ama, é um mundo que não gosta, é um mundo que, não, que ninguém me quer? Por que eu vou escolher isso? Nós estamos aqui de passagem, nós somos passageiros, nós não somos daqui. Então, se a gente se embernar nesse mundo do, do bichinho lá, do Holly lá, ó dia, ó azar, ó mundo, ó não sei o quê, só nós vamos ficar. E o tempo vai passar, porque a única certeza, gente, que eu tenho aqui para dizer para vocês é que o tempo passa. E você aproveitou, aproveitou. Se você não aproveitou, é o nard lá do ó dia, ó azar, ó coisa. Então, quando a Helena me mandou esse trabalho dela, né? Eu sou ou estou? É uma reflexão. Eu estou feliz ou eu sou feliz? Porque se você está, isso vai acabar. Agora, se eu sou, opa, ninguém vai me perturbar, porque eu sou. Se eu sou uma pessoa próspera e edificante, eu sou uma pessoa próspera e edificante. Eu não estou uma pessoa própria, porque o tempo vai passar. Lembra que a gente fala? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu sou. E todas as circunstâncias que vão passar por você, vão passar porque tem que passar. Nós estamos com a nossa querida Lúcia lá. Isso vai passar. Isso vai acontecer. Não está acontecendo nada que não se tivesse sido programado. Então, a escolha ou eu vou entender isso como uma passagem, ou vou ficar ali, gastando a minha energia e me deixando desarmoniosa. Tem, sim, esse momento, sem sombra de dúvida, temos que respeitar, mas ela tem que tomar essa postura e continuar sendo feliz, porque ela é feliz. Ela não está feliz. Ela está agora triste, mas ela é feliz. Estou dando um exemplo aqui que serve para todas as situações e a tudo que a gente está nessa caminhada. Esse planeta maravilhoso, ele sempre nos dá uma surpresa. A única coisa que não tem nessa caminhada, nesse planeta, é o marasmo. Não tem um dia que você vai ficar sem emoção. Todo dia você vai ter uma emoção. Cabe você saber o que você vai fazer com ela. Se você é feliz, pega essa emoção, essa energia e transforma em felicidade. Se você não tem essa informação, tu vai entrar na onda. E se a onda for de tristeza, tu vai ficar triste, vai perder lá as suas energias.
Então, entender quem nós somos é muito bom para quem busca o autoconhecimento. E para quem quer ser feliz, parar com essa, então para mim ser feliz eu tenho que ser espírita, para mim ser feliz eu tenho que ser católico, para mim ser feliz eu tenho... Não! Para você ser feliz, você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. E vem tudo por acréscimo. Vem tudo por acréscimo. O emprego certo, o trabalho certo, o dinheiro que está sendo necessário para a vida, o emprego, sabe, a alegria, as festas, tudo vem por acréscimo. Se a gente não entender quem nós somos, nós vamos viver a vida dos outros. Eu vejo muita gente ouvindo uma música e começar já a imaginar que aquela sofrência, né, ficou famosa aí, né? E todo mundo começa a sofrer. Aí você fala assim, mas por que você está sofrendo? Porque na música está dizendo que ele traiu. Ué, escolha suas. Então, saber quem somos faz parte da nossa busca. Senão nós vamos ficar na maré. Nós temos que entender isso. Então, reflitam sobre isso. Se precisar de ferramentas para buscar esse entendimento, nós temos várias ferramentas. E o próprio Enneagrama, se um dia vocês quiserem, a gente pode falar sobre o Enneagrama aqui, vocês vão se divertir, né? Para ver como ele funciona e como ele é tão perfeito. Nosso grupo lá funcionou durante um bom tempo, e os grupos de autoconhecimentos, eles começam e terminam. Eles não são cursos, né, que são eternos. Ele forma um grupo, forma aquele grupo, e depois ele forma outro grupo, e forma outro grupo, e assim ele vai indo. Por isso que quando já falamos aqui sobre os tipos, a Cris que está passando as informações aqui. Então, quando nós criamos um grupo de autoconhecimento, ele tem um tempo. É como o discípulo, quando ele entra no templo, o mestre trabalha com ele durante um período e depois manda ele para a vida. Porque a vida que vai dar as experiências para ele. No templo, ele só tem o conhecimento, as informações. Agora, as experiências de vida no mundo. Por isso que, pegando aqui a linha do budismo, né? Ele vai até o seminarista lá, os padres, né? Que entra seminarista, tem os cursos, tudo, depois sai e assume as igrejas. Quando ele assume a igreja, ele vai enfrentar situações. Ele vai ver se realmente ele aprendeu. Não é só no seminário ficar lá. Não, eu boto para andar. Você vai lá naquela igreja, assim, assim, naquela comunidade, você vai aprender a trabalhar com a comunidade. Aí que ele vai ser realmente uma pessoa que vai demonstrar que se ele aprendeu ou não. Por isso que a gente fala isso. Uma coisa que a gente fala lá, também estava colocando, o karma favorável, o karma desfavorável. O karma favorável são dessas pessoas aqui, que têm essas auras. Eles vieram aqui simplesmente para ajudar. Eles não vieram aqui para resgatar nada. O karma desfavorável é aqueles que veio para resgatar. Aqueles que tiveram atitudes errôneas nesse planeta, e não são poucos. Então, eles têm a oportunidade de vir aqui e resgatar esses pontos
que eles agiram desarmoniosamente. Por isso que fala do karma favorável e o karma desfavorável. Então, karma favorável é aquele que veio não para expandir a sua espiritualidade, não. Veio para trazer o equilíbrio, né, desse planeta energeticamente, através de tecnologia, através da medicina, através de todos os segmentos imaginários, né? Eles vieram da música, da literatura, e não necessariamente expandir a sua espiritualidade. Então, e o karma desfavorável é a mesma coisa. Ele não veio aqui para se redimir espiritualmente, ele veio para se redimir, né, energeticamente. E olha, gente, eu não estou falando de classe social. Muitas vezes a gente fala de karma desfavorável, as pessoas que passam necessidades, então são aqueles pobres. Não. Isso em todas as classes sociais. Não existe isso aí, é uma questão cultural. Ah, então aqueles que passam fome estão passando pelo karma desfavorável. Não. Muitas vezes, muitos estão ali passando fome porque se sujeitaram a isso para recuperar a sua espiritualidade. Imagina o que eles aprontaram. Então, é questão de refletir e vamos entender quem somos nós. Do karma favorável, a consequência desfavorável, todos, independente da sua estrutura essencial, podem entrar na ilusão. É o que eles falam todos, né? A ilusão espiritual, é o Maya. Muitas vezes essas pessoas que se dizem espiritualizadas, eu falo muito e falo tranquilo, elas são iludidas pelo ego. Como você sabe um pouquinho mais daquele, o seu ego já inflama e você já acha que você é o dono da verdade. E tem vários casos aí já comprovados, né? Que essas pessoas o que fizeram com seus egos, né? Então, vocês tomem cuidado. Vamos falar no mundo da espiritualidade. A ilusão na ótica da espiritualidade pode ser entendida como uma metáfora para as falsas percepções ou enganos que surgem na jornada espiritual. Enquanto a ilusão de ótica manipula a nossa visão física, a ilusão espiritual. É exatamente isso. Lembra as crianças? Elas começam a ver aquelas situações e vão se iludindo com aquilo. Aquilo vai ser o sucesso delas. Olha, é muito, muito interessante que a gente vai recebendo esse material, né? E aqui fala sobre, assim, eu sou e eu estou, uma reflexão sobre a identidade, a diferença que transforma da nossa querida Helena. Parabéns, Helena. A gente sempre está aprendendo. Quando dizemos eu sou, estamos falando de algo permanente, da nossa essência, daquilo que nos define de forma duradoura. É a nossa identidade cristalizada em palavras. Eu sou. Eu sou luz. Afirme isso. Eu sou luz. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E se Deus, o universo, o nome que queiram dar, colocou essas situações na minha caminhada, foi para mim aprender. Nós estávamos no evento do domingo e tinha um senhor lá conduzindo uma turma e levou um tombo. E levantou de novo e levou outro tombo. Aí de manhã eu encontrei com ele hoje de manhã, falei assim, cara, não precisa se preocupar. Para a gente aprender, a gente precisa cair. Então, você caiu e aprendeu muito. Parabéns. Continue caindo, que você vai aprender muito. Porque a vida é assim. A vida é para aprender. E ele ficou muito feliz, que ele estava triste de ter decepcionado na época. Não, olha, ainda disse para ele, muitos aprenderam ali.
no seu tombo. E vamos assim, a ilusão na ótica da espiritualidade pode ser entendida como uma metáfora para as aparências enganosas do mundo material, onde a realidade aparente não reflete a verdade espiritual mais profunda. A ilusão da ótica. Na visão budista, a ilusão é a percepção equivocada da realidade, gerando sofrimento, impedimento ou despertar espiritual. Isso é uma realidade, isso não é achismo. Você se ilude com a espiritualidade e vai perder tempo com ela. E você não veio para isso. Você veio para ajudar as pessoas, ou você veio para redimir atos que você fez. Então, quem eu sou? Eu sou ou estou? Vamos meditar sobre isso. Na visão cristã, a ilusão é frequentemente associada à crença em falsas seguranças. É o afastamento da fé genuína. A visão cristã, a ilusão. Todos falam da ilusão, você se ilude. Olha, eu vou dizer um negócio muito legal para vocês. Aqueles que pensam que são espiritualizados são os que são mais enganados. Porque pego essas pessoas que têm essas energias baixas, porque da mesma maneira que tem essas energias coloridas aqui e tal, energia, tem aquele grupo de energias baixas. Eles são assim. Hoje, nessa nova era, você tem a condição de percebê-los, de visualizá-los. Então, você tem a condição de evitá-los. Mas aqueles que querem ser o mestre, né, se iludem que são mestres, eles são os mais enganados, porque eles pensam que estão ajudando essas pessoas, e essas pessoas querem mais a energia deles. Então, é muito triste falar isso, mas é o que mais acontece, né? São as pessoas mais enganadas nessa vida, são aqueles que se dizem espiritualizados. Vamos ajudar. Vamos isso, vamos aquilo. E as pessoas fazem elas de gato e rapato, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Na visão cristã, a ilusão é frequentemente associada à crença em falsas seguranças e ao afastamento da fé genuína, mais conhecido como ego. Então, fique atento, fiquem presentes em perceber se é você ou se é seu ego que está aí querendo ser melhor que os outros, querendo aparecer. Pense nisso, porque você vai se perder. E vai perder uma reencarnação, né? Mas aí são escolhas que você tem. Vamos falar da frase, a frase para hoje. Que eu esteja sempre no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Que eu esteja sempre no lugar certo, na hora certa e no momento certo, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Olha, gente, se a gente não se valorizar, a gente não vai para frente. Então, nós temos que... Não importa o que as pessoas acham de nós. Não importa, eu estava comentando com vocês da dislexia. Eu virava as costas e ia embora. Deixava as pessoas falando. Porque o que me era colocado é que eu era a pessoa mais importante da minha vida. E assim eu superei. E hoje eu reconheço o resultado maravilhoso que eu estou aqui com vocês. Então, se a gente não se valorizar, não vamos a lugar nenhum. E olha, vai acontecer.
sabe? A falta de um ente querido, o nascimento de alguém, a perda de um emprego, negócios que não andam, a aposentadoria que vem não é aquela que você pensou. Vão acontecer. Faz parte desse planeta esses momentos. Cabe você valorizar ou não. Aí, de cada um. Nem todo o amor grita. Alguns curam em silêncio. Você não precisa falar para as pessoas que você é espiritualizado. Você não precisa falar para as pessoas que você tem energia boa. Você não precisa ficar falando para as pessoas que você acha ou desacha. Não façam isso. Sejam isso. É muito diferente você fazer e você ser. Voltando ao trabalho da Helena. Eu estou ou eu sou? Então seja que naturalmente o universo vai utilizar a sua energia para chegar no lugar certo, na hora certa e para aquele que precisa. Então, nem todo amor grita. Não precisa ficar gritando. Alguns curam em silêncio. A sua presença. A gente tinha uns exercícios interessantes, ainda eu faço às vezes, de você chegar num lugar que está tendo uma confusão, você só chegar e a confusão acaba. Só chegar, sem falar nada, a confusão acaba. Isso são experiências interessantes até para dar credibilidade àquilo que você está buscando. Porque você vai viver isso. Né? Oração. Deus me coloque no lugar certo, me dá aquilo que eu não tenho. Jesus, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Senhor, eu estou aqui na sua presença, cumpre em mim a tua vontade, faz aquilo que o Senhor deseja. Vou repetir. Deus me coloque no lugar certo, me dá aquilo que não tenho. Jesus, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Senhor, eu estou aqui na sua presença, cumpre em mim a tua vontade, faz aquilo que o Senhor deseja. Então, depois a Cris coloca lá no grupo, a oração, mas firmem isso. Olha, vocês são pessoas lindas. Lindas. Faltam só vocês acreditarem em vocês mesmos, que vocês são lindos. Lembra a história do espelho? Você se olhar lá no espelho e falar, ô, linda, tá tudo bem hoje com você, linda? Ô, meu amor, como é que vamos? E quando eu faço isso, ele quando precisa dar um upgrade, né? A gente, né? Não pensa vocês que a gente não passa por isso aí também. Ele quando tem que, né? E funciona, funciona. Não fique esperando alguém dizer para você que você é lindo, você é linda, porque eles não vão dizer. Porque quanto mais triste você ficar, mais eles vão gostar. Infelizmente, essa é a raça humana. Vivem da tristeza dos outros. Então, eu não preciso deles, vou eu lá no espelhinho da vida e digo, meu querido João, bom dia, vamos trabalhar hoje e você é uma sensação. E eu só não saio cantando porque eu sou muito desafinado, mas vamos sair. Tá bom, gente? Desculpem as tosses, mas agora assumiu a frente aqui alguém aí, e alguém que está falando aqui. Então, aí estabilizou. Alguém tem alguma comentário a ser feito? O nossa área técnica falou que nós estamos chegando em cima do horário. Então, está aqui aberto agora se alguém quer fazer um comentário, alguma sugestão para o tema de hoje, se ficou alguma coisa não explicável, ou chegamos em alguma
em algum momento interessante. Está aberto. Ou podemos encerrar? O que vocês querem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Posso? Ninguém? Pode, está tudo perfeito. Está tudo perfeito, todo mundo bonita, lindo, Tudo mas Antônio bonito, Carlos, lindo. Antônio Carlos, Ah, como é aquele sorriso? Todos lindos. Eu só Todos queria lindos. saber aonde tem essa máquina que vê a aura. A máquina, olha, entra no nosso amigo IA, Inteligência Artificial, ela ficou muito, logo no início, ela ficou muito famosa, essa máquina. E você pode tirar a foto, você tem. Agora, se explicar para você aonde hoje tem, eu não. Mas é fácil procurar no Google. Vou dar uma procurada, Salete, também não Tá, sei. tá. Mas é muito interessante. Mas a sua aura, independente da cor que for, não vamos assim, característica da sua espiritualidade, ok? Sim. É a Ok. característica do seu nível energético, Sim. tá? E lógico, com o seu nível energético, você tem a possibilidade de alcançar grandes momentos. Uhum. E se o seu nível for baixo, cinza, né? Que aí já é uma cor que insalubre, você toma juízo. Tá bom? Tá certo. Tu tenha juízo, tá bom? Tá, Mas obrigada. procura assim que depois que me passaram essa informação, estou falando 50 anos atrás, eu tive outra visão da vida. E é muito legal. Você sai desse achismo, embora não tenha deixado de cair nas arapucas da vida. Eu não consegui, mas me fez ter a compreensão de tudo isso, entendeu? Aí eu fiquei menos bravo. Mas fiquei bravo também, mas menos bravo. Tá bom? A gente Mais é um alguma coisa? pouquinho mais humilde, né? Ah, com certeza. A gente percebe, no fundo, que não vale a pena. Sabe, não vale a pena. A pessoa com quem meu pai era um visionário, né? Ele era uma puta figura. E ele olhava assim, filho, você está conversando com as paredes. É isso que você está fazendo. Pare de conversar com as paredes. Porque a parede não ouve, é uma parede. E ele tinha essa maneira de ensinar, né? Que bom, né? Você teve uma oportunidade incrível, né? Olha, vou te dizer, ele era fantástico e me ensinou muito, eu vivi muito perto dele, assim, por ser o caçula, né? E ele falava assim, bem, olha, como é que leite derramado, você não vai fazer mais nada. Pare de ficar chorando pelo leite derramado. Toca a vida. E olha, o que tem de coisa bonita pela frente, o que tem de coisa que está te esperando, e você não recebe por quê? Você está chorando. Enquanto você estiver chorando, ele não tem como te dar. Certo? Tranquilos? Sossegado? Ó, procura a maquininha lá, que vocês vão ter essa oportunidade lá, e que seja bonita. Agora, é sua, viu? Não vai ficar mostrando para os outros, não, tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Gente, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau. Assim, deixar. Gente, boa Tchau. noite. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Obrigada. turma. Tchau.